Bom, Nova York, 1991, um pilar de fogo cósmico, sabe, simplesmente desce dos céus. E atinge em cheio o jardim de um garoto comum. Pois é, e em questão de segundos vira a vida dele de cabeça pra baixo. Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu tô super animada pra nossa exploração de hoje. E eu tô pronto pra gente dissecar cada detalhe dessa história. Hoje o nosso foco é o livro Protetor, A Coluna de Fogo. Exatamente, o grande volume de estreia da saga literária Heróis da Última Era, escrita pelo H.B. Mateus. A nossa missão aqui hoje é de desbravar a trajetória desse protagonista, o Arthur Becker. Entender esse fenômeno misterioso que deu os poderes a ele e, claro, analisar o que torna esse personagem tão cativante e complexo. E tudo isso, bom, deixar claro, sem dar grandes spoilers que estraguem a surpresa de quem acompanha a gente e ainda quer ler a obra. Com certeza. Vamos manter os segredos principais bem guardados. Certo, vamos analisar isso por partes. Imagina ser um jovem normal que, de repente, do nada, é atingido por um pilar de fogo e recebe a missão literal de salvar a criação. O que é fascinante aqui é que a verdadeira essência da obra não está apenas naquelas cenas de ação épicas, por mais legais que elas sejam. Tá nos dilemas humanos, sabe? O peso que um poder quase divino traz para a mente de um indivíduo comum em formação. E a gente precisa começar pelo incidente incitante. Visualmente, é uma cena arrebatadora. Muito. A tal coluna de fogo cai direto sobre o Arthur. O livro descreve como um tornado em chamas girando de um jeito muito feroz. E no meio disso tudo, o garoto fica flutuando a uns 3 metros do chão. Isso, de braços abertos, no meio do fogo e totalmente ileso. É surreal. O que já quebra todas as regras da física ali no jardim mesmo. E os registros dentro do universo do livro apontam que satélites da NASA registraram essa anomalia. Nossa, sim, a parte dos satélites é muito boa. Eles registraram milhares de colunas idênticas pelo globo, né? Sim, mas era um efeito de ótica. Dependendo do ângulo do satélite, parecia que milhares de pilares tinham caído no mundo todo, quando na realidade, fisicamente, era um só lá em Nova York. Só isso já mostra que estamos lidando com um evento fora da escala humana. E as consequências práticas disso ficam bem claras quando o Arthur é levado para a unidade de saúde Super 1. Para ser avaliado logo depois do choque. Exato. A equipe médica faz vários exames e descobre algo muito bizarro. O médico explica para o pai do Arthur que o fogo teve um comportamento seletivo. Um fogo inteligente. Pois é, o fogo não queimou o garoto, não chamuscou a árvore do jardim, mas destruiu completamente os equipamentos médicos modernos que tentaram escanear a anomalia. Fritou tudo. Isso prova que é um fogo de outra natureza. Não é químico, não é radioativo. Existe uma intencionalidade clara ali. E a visão que o próprio Arthur tem dentro das chamas reforça isso. A visão transcendental, né? Isso. Ele enxerga demônios empunhando tridentes, batalhas imensas entre exércitos de anjos. E coroando isso tudo, a voz. A voz que decreta o destino dele. É a representação da voz do próprio Deus. Abre aspas, você será aquele que protegerá e preservará a minha criação. Será chamado de herói, líder, amigo, um símbolo de esperança. Fecha aspas. É um chamado muito direto. E, analiticamente falando, tem um detalhe vital que o livro explora depois. Qual? A cientista que mapeia o DNA do Arthur comprova que ele continua sendo, biologicamente, um Homo sapiens. Ah, verdade. Ele não sofreu mutação nenhuma. 0 mutação. O corpo dele não virou outra espécie. O fato do DNA continuar inalterado significa que os poderes não são um acidente genético. Eles são um presente deliberadamente concedido. Ou um fardo, né? Para um jovem receber esse arsenal físico, é uma imposição paralisante. E é aí que entra a reação totalmente humana dele. Em histórias normais, o herói ouve a voz, veste a capa e sai voando para salvar o dia. Mas o Arthur não. Ele admite que tá com muito medo. Ele tá super inseguro. Ele até tenta barganhar com a voz divina. Ele fala algo tipo... a criação é grande demais, eu talvez consiga proteger um bairro, uma cidade, ou umas 3 quadras. 3 quadras é genial. É o tipo de realismo psicológico que prende o leitor. O universo é abstrato demais para um adolescente, mas 3 quadras é um território que ele consegue gerenciar na cabeça dele. E ele só queria uma vida normal. Dá pra sentir o peso dessa transição na tensão familiar dele, especialmente com a mãe, a Alyssa Becker. Que é a CEO da Becker Industries. Então a família já vive sob uma pressão enorme. Total. E tem uma discussão super pesada onde o Arthur desabafa sobre precisar se controlar o tempo todo. Ele diz, antes eu trombava numa árvore e caía no chão. Agora eu a quebro por inteiro. É um ressentimento super válido. Ele não pediu pra ter que invadir prédios em chamas. Ele só queria passar pela juventude em paz. Mas a narrativa não deixa ele em paz. Se a gente conectar isso à mitologia maior da saga,
o peso fica muito mais obscuro. Você tá falando da profecia, né? Isso. Existe uma profecia antiquíssima de Enoque que sugere que a existência do protetor é o grande sinal dos últimos dias. Nossa, essa parte muda o tom da história completamente. Muda mesmo. A lógica é porque o universo precisaria acionar um sistema de defesa tão absurdo se não fosse porque um desastre apocalíptico está chegando. Só o fato dele caminhar pela Terra com aqueles poderes já significa que a contagem regressiva começou. É tortura psicológica pura. E os antagonistas sabem explorar essa fragilidade mental. Tem uma entidade sombria que confronta ele e tenta corroer a mente do garoto. Usando exatamente esse argumento do apocalipse. Exatamente. A criatura tenta convencer o Arthur de que ele não é um herói salvador, mas sim o primeiro sinal da destruição, que ele foi criado só para ser um espectador do fim do mundo. Fadado a assistir a queda da civilização e a morte de todo mundo que ele ama. Fica até a reflexão para quem tá ouvindo a gente agora. Como é que alguém mantém a sanidade sabendo que a própria existência é o prenúncio do fim? É um convite para o niilismo. Aquela crença de que nada faz sentido e o esforço é inútil. Mas é aí que a gente começa a entender o que faz do Arthur um personagem tão maravilhoso. Ele não cede a isso. De jeito nenhum. A força dele já existia antes do poder cósmico. A personagem Ellen traz isso à tona de um jeito lindo. Ela depois assume o manto de Ametista Branca, né? Isso, a Ametista Branca. E ela lembra o Arthur de que ele sempre foi o protetor. Muito antes da Coluna de Fogo, ele já enfrentava valentões na escola para defender os outros. Mesmo sabendo que iria apanhar porque a desvantagem física era imensa. A essência protetora estava lá. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O Arthur odeia resolver as coisas com força bruta. A empatia dele sempre fala mais alto que a violência. Um ser com o poder dele poderia facilmente virar um ditador, exigindo submissão pelo terror. Mas ele escolhe o diálogo. Tem aquele exemplo prático do criminoso de sobretudo. O cara tinha atirado em policiais, e qualquer herói clássico ia chegar quebrando a parede e esmurrando o atirador. O Arthur não. Ele prefere tentar estabelecer um diálogo pacífico, tentando entender as motivações do criminoso. E a cena do Locomotiva também é fantástica. Ele prende o Locomotiva depois de um assalto a banco. Mas o foco não é no soco que ele dá. É no cuidado extremo que ele tem ao conduzir o prisioneiro. Exato. Ele toma todo o cuidado do mundo para não expor o rapaz, para não humilhar ele perante o público e os policiais que estão ali em volta. Preocupação com a dignidade humana do inimigo. Isso ilustra uma maturidade emocional gigante. E isso nos leva à resposta dele contra aquele niilismo da entidade sombria. A metáfora do sol. Ah, a metáfora do sol. Eu adoro essa parte. Conta um pouco sobre como ele formula isso. É uma decisão interna muito poética. Rejeitando as mentiras de que seria só um espectador da destruição, o Arthur observa a natureza. Ele pensa que, por mais devastadora que seja uma tempestade, com nuvens negras cobrindo tudo, o sol continua lá. Brilhando firme por trás de toda aquela escuridão. Exatamente. O sol não deixa de existir só porque o cenário ficou ruim. Ele internaliza isso. Ele decide que vai ser como o sol. Escolhe ativamente não fugir das dificuldades e permanecer firme como um símbolo de esperança. É a recusa total do pessimismo. E essa decisão muda até a postura física dele. Ele deixa de ser aquele adolescente assustado negociando proteger só 3 quadras. E evolui para a imagem clássica do protetor, vestindo aquela armadura majestosa, prateada com detalhes em dourado e preto. Uma figura imponente. O momento em que ele atua no incêndio do edifício Lenox Hill coroa essa transformação. Ele não só entra lá e tira as pessoas, ele usa técnica, suga o oxigênio ao redor para criar um vácuo e apagar as chamas. Salvando centenas de pessoas de uma vez só. É de arrepiar imaginar a cena dele flutuando, trazendo as vítimas em segurança enquanto a multidão chora de emoção e aplaude. É o marco zero. Ele inicia oficialmente a Era de Ouro dos heróis, trazendo um senso de conforto e estabilidade para o mundo. Mas a gente sabe que na literatura, conforto demais não dura, né? Nem um pouco. O H.B. Mateus usa esse ápice de heroísmo para detonar uma bomba narrativa logo no epílogo. E que bomba! A quebra de expectativa é brutal. O livro dá um salto temporal para 2009. Arrancando a gente da Era de Ouro direto para um cenário de caos. A gente encontra ela em Escondida e ela tá em pânico absoluto. A tensão da cena é palpável. E o diretor Krause grita no comunicador uma frase que muda todo o contexto. Ele diz: "Esse homem não é o seu marido. Ele não é o nosso Arthur." Entenda, Ametista, ele não é o Arthur. Saia daí agora. É um contraste absurdo. A gente passa centenas de páginas vendo o esforço hercúleo do Arthur para nunca usar o poder de forma tirânica. Para no fim, a própria esposa dele tá fugindo de alguém com o rosto dele. Gera uma urgência tremenda. A bússola moral que admiramos tanto parece ter sido corrompida, usurpada ou fragmentada.
O que deixa os leitores arrancando os cabelos para ler a continuação, Protetor, Duas Faces. É um gancho magistral para mergulhar no multiverso da Última Era. É a falhabilidade existencial que sustenta a série a longo prazo. O motor da saga é ver um ser capaz de quebrar o mundo ao meio, escolhendo a cada amanhecer não fazer isso. Sintetizando muito bem o que conversamos até agora. O Arthur Becker cativa não por conseguir erguer carros. Ele cativa porque é falho, sofre, tem medo, mas escolhe a empatia acima da força bruta todos os dias. E isso traça um paralelo muito direto com a nossa vida real. Como assim? Frequentemente a gente é colocado de surpresa em posições de imensa responsabilidade. Posições que a gente não pediu. Seja assumir a frente no trabalho numa crise ou cuidar de um familiar doente. Isso mesmo. A nossa primeira resposta costuma ser o medo, igualzinho ao Arthur com a coluna de fogo. Mas a jornada dele ensina que o poder de verdade está em como escolhemos carregar esse fardo. Podemos abraçar o ressentimento ou podemos ter compaixão e agir como sol durante a tempestade. Manter a clareza e ajudar quem precisa, mesmo quando o cenário não favorece. É uma baita lição. Bom, conseguimos fazer o nosso passeio pelas origens do fenômeno, pelo dilema da profecia e por essa ponte angustiante para o futuro caótico do segundo livro. E tudo isso mantendo os spoilers sob controle. Missão cumprida. Tenho certeza que instigamos muita gente a explorar os limites dessa responsabilidade monumental. E para finalizar a nossa análise de hoje, eu quero deixar um pensamento final bem provocativo para ecoar na mente da nossa audiência. Manda ver. Retornando àquela profecia sombria de Enoque. Se as lendas garantem que a chegada do protetor é o sinal inequívoco de que o apocalipse se aproxima... Sim, o fim dos tempos. Será que o surgimento do Salvador perfeito é a cura milagrosa que a humanidade sempre pediu? Ou é a prova definitiva de que o nosso fim é completamente inevitável? Fica aí o questionamento para tirar o sono de todo mundo. O convite está feito. Busquem o livro, leiam Protetor, A Coluna de Fogo e descubram a resposta navegando por essa saga incrível. Um abraço e até a nossa próxima exploração profunda.